Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E hoje a gente vai continuar explorando esse tema tão relevante, porque eu penso que dentro da Igreja de Jesus hoje existe a prática desse pecado e muitas vezes a gente vê as pessoas não querendo chamar de pecado aquilo que Deus atribui, né? Diz que é pecado. Então, o que o Espírito Santo realmente me incomodou e me levou a trazer esse tema foi justamente trazer esse lugar de trazer clareza para que fique explícito e você se torne indesculpável, para que você não caia nesse pecado, né? E porque o pecado gera morte, a gente não quer chegar nesse lugar. A gente vai continuar conversando sobre a murmuração, mas antes deixa eu apresentar minhas convidadas, né? Mônica Lídia, minha amiga, vocês já assistiram no outro culto, né? Que gerou polêmica, inclusive a atribuição que eu dei para ela não vou repetir. E a pastora Vilma, querida, que está aqui com a gente. Para começar, vamos começar com você, pastora. A senhora tinha mencionado um texto que a gente até mencionou no outro culto, mas eu acho relevante a gente, né, revisitá-lo para que a gente possa considerar melhor a situação. É isso, pastora. Assistindo outro culto, esse texto falou muito comigo, sabe? E eu dei uma olhada rapidinho na palavra. Estava pensando, será que ela vai deixar eu compartilhar ele? Eu deixo tudo, eu aqui só fico de mediadora. Que está lá em Filipenses 2,14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandecereis como grandes astros no universo. É desse jeito que os filhos de Deus precisam viver. Exatamente, é uma direção muito clara, né? Exatamente. Não precisa sentir, grande intelecto para entender um texto desse. Tão claro, Tão né? claro, é preciso viver assim. Sem murmurar, Sem né? murmurar, Sem se lamentar. sem reclamar. Sem reclamar. Em tudo dai graças, pastora. Exato. E é engraçado que a gente vê na Bíblia isso, né? Assim, como que ela é complementar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia era isso. Que a gente lê aqui, não é para murmurar, mas aí depois a gente entende que a murmuração é uma lamentação, né? A murmuração é uma reclamação, né? A murmuração é essa coisa sorrateira de você achar que as coisas têm que ser diferentes do que elas são de fato, né? Achar que você tem um direito de exigir que as coisas sejam diferentes. Aí quando a gente vê isso, depois a gente vai ver em outra parte falando qual que é o caminho, dá graça em tudo, né? Seja grato, seja agradecido. Em Filipenses mais pra frente, a gente mencionou até no último culto também, né? Tenha contentamento, seja contente, né? O que é ser contente? A gente quase não fala mais essa palavra, não né? Fala mais. Quando eu era pequena, a gente falava muito, eu tô contente. Tal, a gente quase não fala. Ter contentamento é isso, né? Estar satisfeito, Exatamente. né? Tô tão contente com isso, então eu tô contente com qualquer coisa, desde que eu esteja com o Senhor, tudo, né, tá cooperando para mim. Eu posso todas as coisas no meu Senhor, né? É um coração grato. Agradecido. É como se fosse o antídoto, né? Exatamente. O antídoto para a murmuração é a gratidão. A gratidão. Né? A gente ter essa ótica. Eu penso também, a pastora está falando e está vindo aqui na minha cabeça, eu penso muito que a gente ter ausência de uma visão espiritual na vida faz com que a gente se permita entrar nesse pecado. Né? Assim, como que quando a gente começa a viver a vida muito natural, mesmo que não fale palavrão, não traia o seu esposo, né? Não roube, não faça coisas grosseiras, mas a murmuração é pecado. E ela vai gerar morte, né? Mas a gente vai vivendo naturalmente. O que é viver natural? Eu tô só conversando. Eu tô só falando. Eu tô só abrindo o meu coração. Ainda espiritualiza, mas sendo carnal. Abra o seu coração para Deus. Né? E o caminho é esse, né? O caminho eu tenho algo para falar, deixa eu falar com o meu Senhor, né? Porque a Ele eu não...
ele não é contaminado com o que eu falo. Porque ele vai trazer a luz dele para o que eu falo. Agora, a outra pessoa vai ser contaminada. Até porque ele me criou, ele sabe exatamente cada ponto fraco meu. Exatamente. Sabe? Ele sabe onde eu preciso de um alicate, de uma torquês. Sabe? Aquele apertãozinho Aquele de apertãozinho leve, assim. Sabe? que a minha mãe fazia em mim, que eu fazia assim. Isso. Eu estava orando hoje e eu falei assim, Senhor, eu não gosto quando o Senhor me aperta com um alicatezinho de unha, não. Que o Senhor faz assim, ó. Aquele soprinho para tirar a poeirinha. Eu gosto da torquês, porque aí vem aquele vento. E eu gosto de coisas grandes, de ventos grandes. Sabe? É bom assim, mas isso para mim é fruto de um coração que reconhece o Senhor nos seus caminhos, né? Então sabe que até o apertão forte é a bondade de Deus comigo. A misericórdia, a graça. É a graça de Deus comigo, pastor. né? Eu sei que eu tô passando por isso. Pode até não ser a vontade imediata do meu pai, mas ele não perdeu o controle, então ele permitiu. Se ele permitiu, então tem algum caldo para eu tirar dessa história, né? Mas muitas vezes a nossa infantilidade espiritual faz com que a gente não queira isso, né? A gente prefere o carinhozinho, né? Mas o amor, ele corrige, né? O pai corrige o filho que ama, né? Exatamente. Então, o filho que é infantil, que não entende o benefício dessa correção do pai, ele vai murmurar. Né? Ele vai reclamar. Agora, o filho que compreende que aquela correção talvez seja o caminho para que a rota dele seja ajustada e ele consiga chegar num lugar mais excelente, esse filho fala... Ah, tá bom, eu vou contar causa. Posso contar causa, gente? Já, eu amo. Lembrei, os meus meninos, eu ficava pensando assim, eu preciso construir neles um entendimento de que as nossas correções são pro bem. Porque era uma coisa que eu tinha meio nebulosa na minha cabeça, porque a imagem que me foi transmitida por causa da religião era Deus castiga, né? Tá fazendo besteira, olha, Deus vai te castigar. E nunca era com um cunho bom, né? Não era uma correção, era castigo. Né? E eu ficava, como é que eu vou gerar isso nos meninos, né? Porque eles vão entender o de Deus com mais facilidade se eles experimentarem no natural e primeiro vai ser comigo, né? E aí eu lembro que eu falava para eles assim, olha só, não seja burro, meu filho, porque a vida inteira, quando minha mãe me corrigia, eu ficava com raiva dela. Mas a minha mãe estava querendo o meu bem, porque se eu fizesse tudo o que eu queria, eu já tinha me matado com as minhas escolhas. Então, hoje eu entendo que todas as correções da minha mãe eram ajustes para preservar a minha vida. Não sejam burros de achar isso, meu filho. Eu vou corrigir, meu papel é chato. Eu falava para eles, meu papel é ser bruxa. Bruxa do conto de fadas é aquela que vai vir, vai reclamar, que vai falar que tá errado, que vai dizer para vocês o que as outras pessoas não querem dizer, porque tem medo de perder a sua amizade. Mas, meu filho, presta atenção. Lá no final, ela vai se revelar uma grande princesa. Porque você vai descobrir, igual eu descobri tarde às vezes, né? Porque às vezes eu penso, quantas vezes eu reclamei da minha mãe e ela não merecia a minha reclamação porque ela estava me guardando, né? Mas a maturidade dá essa condição pra gente, né? Eu falava, então aguarda que uma hora eu vou virar princesa, mas agora meu papel é ser chata mesmo. E várias vezes acontecia com isso, eu falava, poxa filho, eu não queria vir aqui corrigir, mas eu tenho que vir, esse é meu papel. Aí eles falavam, não, mas você é uma ótima mãe, pode corrigir que a gente sabe que é pro nosso bem. E tal, eu falava, ufa, tá construindo, né? Eu falava, pombas, tá um dia tão legal e tudo, eu não queria vir aqui disciplinar vocês, mas vocês fizeram o que é errado. Quem faz o que é errado tem consequência. Então, eu tava pensando a gente sentar e comer uma pipoquinha e assistir um filminho. Mas agora, porque vocês escolheram outra coisa, eu vou ter que fazer isso. Eu te falava, mãe, obrigada que você tá vindo corrigir a gente e tal. Eu falava, gente, que fenômeno e tal. Mas eu pensava, não, é Deus, né? É Deus. Porque eu apresentei para Deus. Eu ficava falando, Deus, me ensina. Como que eu vou gerar isso neles? Como que eu vou gerar neles esse entendimento de que a gente quer o bem, né? De que a correção não é para eles ficarem com raiva, não é para causar separação, é para causar proximidade.
E aí eu lembrei desse caso, mas aqui a Mônica tá 10 horas olhando pra cara da gente Rindo assim, ó, e não congelou. falou uma palavra. Congelou. Eu sou dessas, eu adoro ouvir, né? É, de ela profissão, é da tem profissão. essa, tá, gente? Vai fazer, pode anotar com ela. Ela fica, ó, só olhando pra gente, fazendo assim, ó, do tipo, vai, me deixa aqui quieta, né? Vai ficar quieta, não. Entendi, minha deixa, né? Entra agora, cabeça. Não, porque né, é muito bom ouvir, né? A voz da experiência, das experiências que vocês têm com o Senhor, do caminho que vocês trilharam com Ele, eu fico assim, né? Admirando, né? E percebendo como que o lugar que vocês chegaram é porque houve uma construção da confiança em Deus. Vocês foram desenvolvendo a confiança no Pai, né? Então, na hora do dia ruim, na hora que as coisas não estão do meu jeito, em vez de, né, fazer o que diz lá em Provérbios 13, eu acabei de me lembrar esse texto, dei até uma corridinha ali para olhar. Provérbios 13:16 fala assim: o insensato, ele espraia toda a sua loucura, ele põe para fora a sua insensatez. Aí, em vez de fazer isso com reclamações, com questionamentos, com exigências, com requisições, peraí, onde que está o Senhor aqui nessa situação? Onde está o Senhor? E vocês estavam falando isso, foi construindo isso. Né? Onde que o meu pai está nesse momento? Então, em vez de dar lugar para as reclamações, para os lamentos, aí deixa eu achar o Senhor aqui nisso, né? E eu estava me lembrando quando a gente estava preparando, né? Me preparando para vir para cá, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha me esquecido, né? Assim que eu me casei, eu tudo reclamava, né? Eu não achava que eu fazia isso, mas aí eu descobri que eu fazia, né? Eu me descobri uma reclamona oficial, carteirinha, sindicato, eu era muito reclamadora e eu não sabia que eu era assim, né? E como que eu descobri? Porque eu tinha aquele senso, não, eu não vou falar, né? Pra não aborrecer meu marido, né? Eu tô fazendo agora 17 anos de casada, então há 17 anos atrás. Que isso? Parabéns. Eu não vou aborrecer já meu marido. Já tem 17 anos, 17 cabeça, eu tô anos. chocada. Domingo faz, olha isso, ai meu Deus. E aí eu não falava, mas eu fazia o quê? Aí virava o olho. Aí um dia o Adriano virou pra mim e falou assim: tá chupando bala? E aí, né? Porque o Adriano tem um senso de humor do fleumático, né? Aquela Ótimo. coisa, né? Bem pontual. E aí eu, não, nada, eu quis disfarçar, mas já tava mentindo, aí eu me peguei, não, porque eu fiquei chateada com não sei o que. E aí, dali, abriu um espaço pro Espírito Santo entrar e falar: filha, qual é? Tá muito chata, bicho. Tá chata, reclama tudo. Não, que tem que ser aqui. Aquela coisa de casa nova, você quer que seja casa de boneca, né? Esse caso que eu tô contando, esse meu caos aqui, né? E aí eu ri, porque foi engraçado a analogia que ele fez, mas foi um toque que ele me deu e que abriu um espaço pro Espírito Santo falar assim: filha, vamos parar. Porque Tá que ruim, tem né? tanto espaço para você achar alguma coisa ruim, né? E aí eu fui me dedicar a combater isso. E eu comecei a perceber que eu estava muito irritada. E por que eu estava irritada? Eu estava recém-casada com um cara que eu amava. Meu casamento foi super divertido. Foi muito legal. Foi um dos casamentos eu estava contando esses dias como que foi marcante, gente. Foi um evento da igreja, foi um dia evento. a gente conta esse caos. A gente pode fazer um culto, mas não sei qual vai ser o tema do culto, né? A gente vai ter que arrumar um tempo para encaixar isso que merece. E pra que eu tava cultivando tanta irritação com besteiras, né? E sinalizando, eu querendo fazer de conta que eu era super não reclamo de nada, mas eu estava reclamando. E aí o Senhor, né? Quando ele encontrou os pastores, ele falou assim: já abriu o terreno, você tá deixando eu, né, quebrar esse coração duro. Ele me veio com um texto que tá em 1 Coríntios 10, versículo 13, que fala assim: não murmureis. Você vê que é um comando direto. Não murmureis, como alguns deles fizeram, como alguns deles murmuraram em algumas traduções, para que não vos sobrevenha o destruidor. E aí eu encontrei esse texto dentro desse momento da minha vida. Quer dar uma lida aí? Vê pra gente como é que tá nessa... 1 Coríntios 10, 13. 10, 10. 10, 10, Nota começa... certa, gente.
Não, eu já tava aqui, gente, a minha amiga é muito cabeçuda. Não sou cabeçuda, viu? Por isso que o Escorreguei no apelido endereço. dela é a cabeça, tá? Já chamei ela de cabeça aqui umas 2 vezes, gente. Não é de respeito, não. É porque eu acho ela tão genial, inteligente, cheia de vocabulário. Jesus, Senhor, meu Deus. Enfim, vamos pro 10. É 10-10. 10-10, muito obrigada. Nem murmureis, mas começa lá em cima, né? Falando que as coisas que aconteceram no deserto foram exemplo para nós. No versículo 6, ora, essas coisas foram exemplo para nós, a fim de não cobiçarmos coisas mais como eles cobiçaram. Sim. Então, é não desejarmos, né, as Sim. coisas mais. E muitas vezes o que faz a gente murmurar são desejos maus. É verdade. Né? É verdade. A gente desejar diferente do que Deus quer, né? A gente desejar aquilo que Deus não projetou pra gente, né? Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer, beber, levantava-se, se divertir. Nem cometamos fornicação, como alguns deles cometeram e caíram no dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Ou seja, você vê que aqui, pastora, nesse texto, é um comando. É bem o que você falou. Então, quando eu desobedeço esse comando, eu estou francamente em pecado. Não murmureis. Não é uma solicitação, eu sugiro-vos que não murmureis. É verdade. Pense a respeito disso. É um comando direto, né? E aí, desde então, você vê que já tem 17 anos que eu estou capinando nisso aí, eu tenho muito cuidado e de vez em quando, né? Hoje mesmo. Eu tava bem agitada e eu falei, não sei o que, comecei a reclamar. Eu falei, para de reclamar. Aí eu falei, vou parar, desculpa. Ô, Senhor, eu reclamei, tá vendo? Bobeira que eu fiz. Aí eu comecei, eu falei, Jesus, né, tamo aí, tamo na lida. Era bobeira, mas às vezes você fica agitada e se irrita com coisas... qualquer que seja a coisa, por mais que pra você tenha legitimidade. Não, mas eu sei porque eu tô reclamando, porque não sei o quê, porque eu já falei muitas vezes sobre isso, porque eu já tô há muitos anos lidando com isso. Não murmureis. E ponto final. Eu acho, assim, eu sou muito constrangida com o Senhor por ele se explicar. É verdade. Porque ele sendo Ele Deus... deixa muito claro. Ele não precisa... Não faça. E ele explica por quê, Não, pastora. mas o mais interessante que ela tá falando é que muitas vezes ele tem a delicadeza de explicar. Pelo amor de Deus. Né? Como todo-poderoso, ele podia só falar assim, não murmureis e pronto, né? Fica na tua, tipo, fica na tua. Vai dormir com essa, né? A gente faria isso. Faria isso, se fosse Deus. Por isso, olha, deve ser maravilhoso. Aí ele explica, por que você não murmura, filha? Porque vai sobreviver o destruidor. Então, tipo, pai, você não precisava nem me explicar isso, mas ele me constrange. E aí, de repente, eu me pego, às vezes, querendo escorregar, e aí eu volto rápido e falo, Senhor, é a natureza caída mesmo, né? Mas ainda, graças a Deus, por Cristo Jesus, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. E conforme nós vamos crescendo em confiar que Ele cuida de nós, para que eu vou dar lugar para certos sentimentos, certas exigências, certas requisições, certos padrões, né? Que nem você estava falando ainda agora de justiça. Não, porque tem que ser assim, porque eu acho que esse é o certo. Tarará. Aí começa a reclamar, começa a questionar. Em vez de descansar no governo perfeito daquele que nos guarda, que cuida de nós, Ele está fazendo. Ele está agindo, né? E tem uma coisa também que aconteceu, hoje também, né? Hoje aconteceram várias coisas. O dia, né? O dia que o Senhor separou para isso ficar bem revelado. Bem revelado. Eu tinha que fazer uma coisa, mas eu... Sabe aquele tipo, gente, eu não tô afim, eu tô me preparando para encontrar com a pastora, com os pastores, eu quero ficar quieta, pelo amor de Deus, eu não quero fazer nada. Mas eu tinha que fazer. E você sabe, quando eu fui lá fazer, sabe o que aconteceu? Eu ganhei um presente. E na hora me deu vontade de chorar. Né? Porque sabe como é que eu sou, né? Qualquer coisa derrama, né? A pessoa já derruba, blá, blá. Por quê? Porque dentro de mim eu não estava naquela disposição. Dentro de mim eu estava... Eu só não estava chupando bala, mas estava quase lá. Mas, né? Dentro de mim existia uma resistência. E Deus me constrangeu. E Ele me lembrou, filha, quantas vezes você reclamou e o que eu estava reservando para você era bom. Então... Eu falei, Jesus, vou chegar lá como? Só quebrado todos os caquinhos lá pra falar. Mas porque não é o ele caso me quebrantou. do que ele usou no próprio texto, sim, né? Sim.
que aconteceu com o povo do deserto, eles estavam lá, Deus tinha reservado para eles a terra prometida, né, que estava dentro desse lugar, eles iriam experimentar o cumprimento da vontade dele para eles, e por conta da reclamação, da demanda, né, desse lugar de querer, eu vejo muitas vezes que a gente quer articular as coisas ao invés de entregar para Deus o governo, Sim. né? Se é dele o governo, a gente tem que confiar, Sim, né? sim. A confiança para mim é esse lugar de a gente realmente permitir o Senhor ser Senhor da nossa vida, né? Que é bonito a gente falar que Ele é nosso Senhor, é Salvador, mas Senhor fala de senhorio, de governo, de autoridade, né? O Senhor é quem delibera sobre as coisas, a lei é a dele, né? O jeito é o dele, a satisfação tem que ser dele primeiro, Sim, né? com certeza. Então, se a gente tem Ele como Senhor, e a gente pode confiar, né, que Ele é um bom Senhor, Maravilhoso. ele é um bom pastor, né, Ele é um bom pai, um pai cuidadoso que não quer ver o seu filho perecer. Ele é um Deus todo-poderoso, né, que diante das circunstâncias e dificuldades e do nosso clamor, porque foi o que aconteceu com o povo, né, eles estavam clamando por causa da opressão que viviam, e aí Deus move as circunstâncias sobrenaturalmente no Egito, para que eles sejam libertos de uma escravidão, e aí eles preferem entrar no lugar de demanda, né? De achar que a coisa não tá do jeito que, né? Pô, tá cheio de gigante lá, e eu não... Aí começaram a inflamar uns aos outros a ponto do povo ficar tão inflamado com aquilo que quando Josué se posiciona para falar que era tranquilo, o povo queria linchar ele. Então a gente não percebe que a murmuração, esse pecado de murmurar, né, ele pode não apenas trazer mal para a nossa vida, como atrapalhar a vida dos outros e a gente começar a deixar de enxergar o bom de Deus, porque Josué estava sendo voz de Deus e eles queriam destruir Josué. Sim. Para eles continuarem nas suas reclamações, nas suas demandas, né, nos seus mimimis, né? E pastora, já viu uma coisa interessante que acontece quando a gente está perto de uma pessoa que está reclamando da vida? Normalmente ela reclama tentando te convencer de que ela está certa no ponto de vista dela. É, exatamente. Então ela fala, não, porque aconteceu isso, mas se você estivesse no meu lugar, não sei o que, ela tá querendo encontrar um ouvido. Aí se a gente, de repente, traz um outro ponto de vista, pode acontecer duas coisas. Ou ela vai ser convencida, ou ela, você não me entende. Aí ela vai para outro ouvido, derramar as mesmas queixas, fazer as mesmas requisições, reclamar tudo de novo, tentando encontrar alguém aliado, que ela possa... né? Pra estar ali junto. E aí foi isso, bem deve ter sido, né? Pelo que o texto bíblico nos mostra, bem isso que aconteceu. Eles vieram se queixando e eles foram encontrando ouvidos. Então, assim, eu estava aqui pensando, você estava falando, como é importante não só a gente não reclamar, mas a gente também saber conduzir aquele que chega perto da gente para reclamar. Exatamente. Porque ele está espraiando toda a sua insensatez e a gente vai... Que posição vai ser a nossa? Será que a gente vai mostrar a soberania e o governo de Deus e levar esse irmão a crescer em confiança nessa situação? Ou a gente vai falar, né? Pior que é mesmo. É que verdade. coisa, não, né? acabou. Aí, a gente comprou a ideia, mesmo que a gente não abrace ela 100%, alguma coisa fica dentro da gente. É quem prestou ouvido, guardou alguma coisa. Exato. Vem que você vai lembrar daquilo. Não tem como a gente ser participante, né? Eu costumo dizer isso, assim, eu não gosto que as pessoas venham reclamar comigo de outras pessoas, né? Por isso que eu tenho uma fama de quando vem casal conversar comigo individualmente, né, para falar do outro, o assunto não vai pro outro, o assunto vai para ele, porque eu não quero saber do outro, eu quero saber de você. O que você podia fazer diferente? O que você podia responder diferente? O que em Deus você precisa responder? E aí, né, várias pessoas falam assim, não, eu vou conversar com a senhora para falar do problema do outro, eu saio encontrando problema em mim, mas vamos pensar aqui nesse cenário, né? E eu não quero saber, mas já te contei o que aconteceu, não, e eu não quero saber.
Porque eu quero ter a isenção de olhar para outra pessoa sem o filtro que ela está colocando em mim. Porque a murmuração vai colocar um filtro em mim. Né? E aí, pensando até no meu papel diante de Deus, eu preciso ter essa paz e essa retidão de coração de eu poder ser sacerdote em liberdade no espírito para ambos. Então, se a esposa chega e começa a buzinar, é igual eu vejo muitas mães reclamando do pai na frente do filho. Ela está construindo uma barreira entre o filho e o pai. Ela está apontando um olhar para o filho que talvez o filho não tivesse. Está né? impedindo o filho de ter olhos bons, né? Exato, É verdade, exatamente. pastor, é verdade. Né? E a murmuração, ela tem esse negócio, né? Ela vai inflamando, né? Ela vai realmente a palavra é perfeita. Impede que as coisas sejam livres, Livres, né? o outro enxergar o outro com o olhar de bondade de Deus. Exato, exatamente. Sabe, porque Deus nos olha com um olhar de bondade, um olhar de amor. É verdade. Ele olhou e viu um povo, um bando de gafanhotos, se apaixonou por esse povo, pegou seu único filho e manda para morrer por esse povo. Sim. E quando a gente murmura, sabe, faz com que o olhar do outro não seja tão bom assim para aquele. Não tem como a gente Cadê o sair olhar ileso, né? É como se a gente estivesse se Não tem expondo como. a uma radioatividade. Você vai ter, uns vão ter consequências mais, né, mais aparentes, outros Isso, menos, menos. mas a gente não sai ileso. Então, Não sai eu acho que muito mais. E nós podemos, e é esse, eu acho que assim, pra gente encerrar, que a gente, ó, viu? Já estamos, olha a quantidade de tempo já. Meu Deus, já falei isso Ó tudo. como voa, Falou, viu? viu? Olha que espetáculo. Mas pra gente concluir a ideia desse culto especificamente, né? Que é a gente mostrar o perigo da murmuração, né? Como que a murmuração é o contrário da confiança em Deus. Isso. Né? Eu acho importante a gente pensar que nós precisamos construir uma responsabilidade de sermos inibidores da murmuração, né? Porque, ok, entendi, eu não vou murmurar, mas a pessoa vem murmurar do seu lado, você não se preocupa. Ela tá pecando, ela vai morrer e pior, tá? Ela tá infectada e ela pode transferir para você a doença dela. Talvez vai demorar mais tempo de aparecer em você, mas uma hora vai aparecer. Vai aparecer. É Né? verdade. Então a gente deveria ser o quê? Esse antídoto de Deus, né? Meu irmão, olha só, eu falo para várias pessoas, não fala para mim não. Não, eu não quero saber. Se a pessoa quiser, ela que venha e que me fale. Eu não quero saber por você, eu não quero saber o problema do outro, né? Eu quero ter liberdade de lidar com essa pessoa. E falar, cara, você tá percebendo que você não tá confiando em Deus? Você tá percebendo que com a sua fala, acreditando a outra pessoa, né, dando justificativas para você não obedecer à vontade de Deus, você tá construindo um argumento para você acabar morrendo, né? Vamos confiar em Deus? Vamos acreditar que Deus governa sobre todas as coisas? Vamos acreditar que Ele não errou quando Ele colocou você dentro dessa situação, mas Ele espera que você responda de maneira madura, né? Que você o agrade dentro dessa situação, porque se a gente não tiver essa movimentação também, ok, a gente pode até não ser afetado, mas a gente pode permitir que a pessoa continue num caminho que vai levar à morte. A gente, com o nosso silêncio, a gente muitas vezes com a nossa omissão, Respeito humano. respeito humano, a gente pode chegar num lugar de permitir que a pessoa cresça, dê lugar para uma doença que vai destituir ela da vontade de Deus. Verdade. Né? Porque, concluindo, o texto mais usado quando eu fiz as minhas pesquisas para falar de murmuração é esse texto do povo, né? O povo judeu, como que ele foi capaz de se levantar para reclamar de um Deus tão grande, né? Que se manifestou a eles de forma tão poderosa, né? Como eles conseguiram questionar a Deus e o seu senhorio, quando Deus falou para ir para tal lugar.
Então, se ele falou, vai, né? Diante de tudo que ele já tinha feito, apenas vai, né? Sim. Mas não, eles conseguiram questionar. Eles entraram num lugar de criar um argumento para não precisar cumprir o que Deus tinha pedido, né? E chegaram no fim de desobedecer, e a desobediência leva ao pecado, e o pecado gera morte. Ou seja, morreram sem herdar aquilo que Deus já tinha prometido, né? Então, eu quero encerrar Eu posso falar uma coisa? Claro. Que você falou assim, e eu pensei de uma pessoa que está ouvindo você falando essas coisas lindas, no meio do trânsito, carro de um lado do outro, a pessoa está presa ali no volante, ou está pendurada no ônibus, ou está no trem, ou está em qualquer outra circunstância em que ela está doida para... Pode ser um problema familiar, pode ser um problema profissional, no trabalho ou financeiro, ou qualquer problema de qualquer ordem. E ela fala, mas tá muito difícil para mim, né? E eu me lembrei do que você falou no culto passado, da gente se derramar para o Senhor. Mas eu quero fazer um convite para os irmãos, para irmãs, né? Então, olha para a câmera, Faz a cabeça, vai. Faz o convite. Faz o convite. Faz o convite? Você tá aí no meio da sua batalha. Tá complicado e o Senhor sabe muito bem. Mas faz diferente do que os nossos irmãos no deserto fizeram. Em vez de você ficar olhando para o que você gostaria e não tem, por que você agora simplesmente não se volta para a presença? Que eles poderiam ter feito isso. Eles tinham tudo para fazer isso. Estava lá a presença de Deus exuberante, majestosa. No meio do trânsito, no meio do problema, respira e pensa no Senhor, nas obras dele na sua vida, nas promessas dele para você, na palavra dele que te dá tantas garantias e sossega. Transforma a sua ira, a sua indignação, a sua perplexidade em paz, contemplando o Senhor. Porque assim você não vai dar lugar para a murmuração. Arrasou, né? Diante disso, eu quero apenas dizer tchau para vocês. Até a semana que vem. Foi você que me inspirou, tá? Porque você foi falando, eu fiquei pensando nisso. arrasou. Foi. Cabeçuda, você é demais. Eu amei você Só falando. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que isso, É isso isso. aí. Só desse jeito. Arrasou. É isso. Só desse Te jeito. copiar, arrasou. Deus te abençoe e até semana que vem. Silêncio. Pronto, tu ouviu, pastora? Pastora? Ah, não, nem tremeu. Pode parar, nem parou.